Muito bem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Os heróis da resistência, né? Estão aguentando aí até o final do nosso evento. Queria agradecer o gentil convite feito pelo meu grande amigo Mazei para novamente, né, voltar aqui a Vitória, voltar a um evento da OAB do Espírito Santo. Sempre que venho a Vitória, eu conto essa história, porque Vitória tem um lugar eterno de grande relevância na minha vida pessoal. Isso porque eu sou casado, vou fazer 12 anos de casado daqui a um mês. Tenho 2 filhos, né, com a minha esposa. E essa minha esposa, a Aline, ela foi o meu... Tivemos um affair, né, por assim dizer, na faculdade, que não acabou bem. Então, na verdade, nós tivemos uma ruptura nada amigável. E aí houve um sentimento de ódio recíproco, na verdade, que fez com que nós simplesmente não mantivéssemos mais nenhum contato durante um período de quase 5 anos. E aí, um amigo meu, de São Paulo, casou com uma capixaba, inclusive processualista, a doutora Clarice, e eles fizeram uma festa lá aqui no Hotel Ilha do Boi, durante um feriado. Então, na verdade, todo mundo veio para o hotel, passou o feriado e o casamento foi sábado à noite. E como nós éramos amigos em comum, acabamos nos cruzando nos eventos que premeditaram aí o casamento. E nesses eventos a gente voltou a se falar. E aí voltamos a nos falar e 9 meses depois desse casamento era o meu casamento com ela que estava acontecendo. Então, na verdade, Vitória tem um lugar reservado na minha vida pessoal muito significativo. Então é sempre com muita alegria que eu volto aqui a Vitória. Só nesse semestre é a 4ª vez já. Esse ano é a 4ª vez que eu volto. Ora para a Faculdade Federal, ora aqui para a OAB, ora na FDV. Sou sempre muito bem recebido, é sempre muito alegria que eu volto aqui a Vitória. E trago aqui, não é, na verdade, eu não tenho nenhuma grande revelação. Eu sou processualista, então as minhas palestras elas são bem técnicas. E num evento que comemora a Semana do Advogado, a minha única pretensão, uma pretensão muito menos grandiosa do que as palestras que me precederam, a minha única pretensão é trazer aqui para os advogados um tema que me parece bastante relevante, que tem bastante incidência prática e que, melhor do que tudo, é um tema que nós temos uma grande repercussão jurisprudencial. Nós já temos a respeito deste princípio que hoje eu vou tratar com os senhores, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, posicionamentos em vários dos pontos que nós vamos abordar do STJ e do STF. Então, a minha pretensão, meu singelo objetivo aqui com os senhores é tentar mostrar como na nossa prática, como no nosso dia a dia forense, esse princípio pode ser utilizado em benefício, em prol da defesa dos interesses dos nossos clientes. Tá? Uma visão bem pragmática, uma visão bem prática. Se a maioria daqui sair da palestra com o sentimento de que pelo menos uma informação que eu passei vai poder te ajudar amanhã a fazer alguma coisa lá no seu escritório, eu já me darei por satisfeito. Esse princípio que me traz aqui hoje, o tal do princípio da primazia no julgamento do mérito, ele não é um princípio novo. Na verdade, nós comemoramos aí 2 anos e pouco de vigência do CPC de 2015, e nesses termos nós comemoramos a consagração expressa do princípio no artigo 4º do CPC. Então está escrito lá no artigo 4º que as partes têm o direito a um julgamento de mérito. Mas perceba, esse princípio que agora se faz escrito, ele já era um princípio não escrito desde o Código de 1939, passando pelo Código de 73. Porque vamos pensar juntos. Quando o legislador ele cria o processo de conhecimento, a fase de conhecimento, a atividade cognitiva independentemente da forma, ele obviamente está pensando num processo, numa fase que chegue à resolução do mérito. Isso por uma razão muito simples. Você, quando tem uma decisão terminativa, que é aquela decisão que não resolve o mérito, você decide o processo, mas não resolve o conflito.
Perceba que a única decisão capaz de resolver o conflito levado ao judiciário é a decisão de mérito. E o processo, como instrumento, ele não pode ter um fim em si mesmo. O que aconteceu com esse processo, Daniel? Não, ele foi resolvido. E o conflito? Não, o conflito continua a existir. Então ganhamos o que com esse processo? Não ganhamos nada. Perceba, é intuitivo. Se o processo é um instrumento para solucionar a crise jurídica, e essa crise jurídica só é resolvida na solução do mérito, não precisa de nenhum grande toque de genialidade para concluir que o julgamento do mérito é o resultado esperado de rigorosamente todo o processo. É daí que vem aquelas lições de qualquer manual que você já teve acesso nos seus estudos, nas suas consultas, que diz que a solução do mérito é o fim normal do processo, que a solução do mérito é o fim típico do processo, e que aquelas decisões terminativas previstas no artigo 485 do CPC são decisões que geram um fim anormal, um fim atípico, um fim não desejado. Perceba, portanto, o raciocínio que temos que desenvolver. Se temos um fim almejado e um fim indesejado, é de uma obviedade ululante, em homenagem a Nelson Rodrigues, que teremos que buscar, no limite do possível, a solução programada pelo legislador. A ideia da primazia no julgamento do mérito é simplesmente afirmar que teremos como operadores do direito, nós, advogados, provocando, os juízes como comandantes do processo, aceitando, a ideia de que teremos juntos que fazer de tudo, rigorosamente de tudo, para evitar a decisão terminativa. E como é que nós fazemos isso, concretamente falando? Vamos imaginar, porque aí eu queria fazer essa divisão na exposição, vamos imaginar num primeiro momento o processo em primeiro grau. Aquele tradicional inicial, citação, contestação, aquele beabazão tradicional. Perceba, num processo em primeiro grau, como é que eu objetivamente prestigio esse princípio da primazia do julgamento do mérito? Porque olha, vamos conversar. É bonito, é lindo, é maravilhoso ter um artigo que fala dele, que é o artigo 4º. Mas se você não tiver outras normas jurídicas objetivando esse princípio, tudo fica mais difícil. Então o legislador de 2015, se algum mérito ele teve com relação a esse tema, foi não ficar só na previsão do artigo 4º, um princípio panfletário. Rapaziada, todo mundo tem direito ao julgamento do mérito, hein? E aí eu me pergunto, e o que você, sistema processual, vai fazer para me garantir que isso aconteça no caso concreto? E aí eu encontro, e vou te trazer aqui, várias normas jurídicas em que se percebe a preocupação do legislador em objetivar o princípio. Primeira forma de eu trabalhar concretamente esse princípio, levar a sério o princípio da instrumentalidade das formas. Nós ouvimos aqui todos, né, a palestra do professor Alexandre. Me pareceu que ele não é muito simpático à ideia da instrumentalidade das formas, mas, de qualquer maneira, não sei se a crítica dele é mais voltada ao processo penal ou se estende também ao meu processo civil. Mas o fato concreto é que, gostando ou não da instrumentalidade das formas, ela é não só uma realidade consolidada em doutrina e jurisprudência, como ela tem fonte legal para o processo civil. Então, se você tiver a curiosidade de consultar os artigos 188 e 277 do CPC, você vai perceber que em ambos os dispositivos há uma regra que diz o seguinte: se o ato processual for praticado em desconformidade com a lei, ou seja, o ato processual não seguiu a forma legal, ele é um ato viciado. O vício decorre do simples descompromisso com a forma legal. Qual é a consequência em regra de um ato viciado? A sua nulidade. E a nulidade é a sanção processual que impede que este ato
gere os efeitos programados. Quebrando essa correlação, que é a regra, a instrumentalidade vem e diz assim, mas espera um pouquinho, esse ato viciado, ele gerou prejuízo ao processo? Ele gerou prejuízo à parte que não praticou o ato, ou seja, à parte contrária? E o princípio ele entende que se nós concluirmos que não houve prejuízo, não há por que se declarar a nulidade. E perceba, você deixar de declarar uma nulidade é muitas vezes o que você precisa fazer para garantir ou preservar um julgamento de mérito. Eu vou te dar um exemplo jurisprudencial para você entender o que eu estou dizendo. Chegou no STJ um processo 10 anos depois do seu início. Era uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. E acreditem, que só em fase de recurso especial no STJ se percebeu que equivocadamente a mãe do incapaz tinha funcionado no processo como autora da demanda e não como representante processual daquele incapaz, que era o legitimado a participar do processo como autor. Então perceba, durante primeiro grau, segundo, ninguém viu isso. E sabe por que ninguém viu isso? Porque o cartorário, na hora que foi registrar o processo, ele viu o nome do incapaz, viu o nome da mãe, viu o nome do pretenso pai, não se preocupou como aquilo estava organizado ali na qualificação. Ele fez a etiqueta e registrou no sistema o incapaz como autor, a mãe como representante e o pretenso pai como réu. Só que da leitura da peça inicial, percebia-se claramente que não era essa a estrutura processual da demanda. E aí a ministra Nancy Andrighi, que era a ministra relatora, ela disse assim, olha, nós temos um vício grave aqui, porque a mãe não é legitimada a propor ação de investigação de paternidade contra o pretenso pai. Essa legitimidade é exclusiva do pretenso filho. Mas você quer saber? 10 anos se passaram desse processo. O incapaz estava aí no processo. A mãe estava aí no processo. O pai estava aí no processo. Ah, mas estava todo mundo no lugar errado. Mas estava todo mundo aí. Então, que prejuízo que houve esta confusão feita pelo advogado da autora? E ela até disse no voto, vocês acham que eu vou anular esse processo que já está decidido no seu mérito para retroagirmos 10 anos e começarmos tudo de novo? Eu não vou fazer isso. E eu não vou fazer isso por quê? Porque eu quero preservar o julgamento do mérito. Eu reconheço que há um vício, não é mais tempo de corrigi-lo, mas este vício não gera prejuízo, e se ele não gera prejuízo, eu preservo o julgamento do mérito. Perceba, um julgamento claramente prestigiando o princípio da primazia do julgamento do mérito. Um bom julgamento. Agora, há uma outra forma da gente encarar este princípio que não pela instrumentalidade. Vamos esquecer um pouco da instrumentalidade. E qual é essa outra forma, Daniel? E essa o legislador ele caprichou, hein? É a saneabilidade do vício. Então, vamos pensar assim. Existe um vício, e esse vício vai levar à decisão terminativa. Mas adivinhe, ele é um vício sanável. Aquele defeito que está ali presente, ele pode ser corrigido, ele pode ser afastado. Então, o que nós teremos que fazer? Nós teremos que dar a oportunidade à parte para que ela saneie o vício. Note, o legislador, ele fez em várias passagens do CPC, previsões específicas de saneabilidade de vício. Vou te dar um exemplo de uma previsão específica, tá? Artigos 338 e 339 do CPC. O autor entra com uma demanda contra um réu que é parte ilegítima. Daniel, carência de ação, ilegitimidade de parte. Acabou a alegria?
Artigo 485, inciso 6º, extinção terminativa. O que prevê o artigo 338 e o 339? Que se o réu arguir a sua ilegitimidade e convencer o juiz de que não era ele quem tinha que estar lá, este autor, senhores, que errou o réu, ele poderá corrigir o polo passivo. Ele vai tirar o réu que nunca deveria ter sido e colocar no seu lugar o terceiro que deveria ter sido o réu desde o início. Alguém desconfia por que ele vai ter essa oportunidade de mudar o polo passivo? Porque mantido o polo passivo como estava originariamente, será um caso óbvio de sentença terminativa. Colocando no polo passivo quem deveria ser o réu, haverá uma chance do julgamento de mérito acontecer. Percebam, um vício específico que levaria a uma extinção terminativa, mas que o sistema permite a correção. Daniel, mas essa questão de vícios, ela é tão variada, ela é tão rica, que se você ficar dependendo de previsões específicas, você não vai muito longe não. Porque a realidade, ela é sempre mais rica do que a legislação. O legislador pensa, prevê. No dia seguinte acontece algo que ele não tinha pensado. Isso é natural. E para este tipo de circunstância, qual é o antídoto? Você criar regras gerais. Senhores, você que milita, né? Você que trabalha com processo civil, leia, decore, nunca mais esqueça dos artigos 139, inciso 9, e do artigo 317 do CPC. Perceba, esses artigos, eles são regras gerais de saneabilidade de vício, impondo ao magistrado um dever de intimar a parte para sanear o vício, evitando a prolação da sentença terminativa. Está escrito. Está escrito. E perceba, se é um dever do magistrado assim proceder, sempre que ele falhar no cumprimento destas normas, você terá uma forma impugnativa bastante clara, que é a violação a esses artigos, que te levará inclusive até o STJ em sede de recurso especial. Porque o juiz hoje que extingue um processo sem solução do mérito, sem dar a chance do saneamento prévio do vício, está violando norma federal. E violando norma federal, ele habilita em última análise a propositura do recurso especial. Artigo 105.3, a linha A. Então perceba, em qualquer hipótese que você for prejudicado por uma sentença terminativa, proferida sem que tivesse sido dado a você a oportunidade de sanear o vício que levou à extinção, você tem um recurso pronto na mão, não precisa nem fazer muito frufru, é só mencionar a violação desses dois artigos que você estará bem respaldado. Mas deixo aqui uma dica aos colegas, e o faço com base num precedente recente do STJ. O princípio da primazia do julgamento do mérito exige que o advogado, porque no fim das contas é o advogado que vai fazer, exige que o advogado da parte tenha a oportunidade de sanear o vício. Não há dúvida disso. Mas o STJ já deu a saber que essa será uma oportunidade única. Há um julgamento bastante interessante do STJ que versa sobre uma hipótese de saneamento de vício bastante tradicional. Quem milita na área já viu, não é nova, já está entre nós há muito tempo, que é a emenda da petição inicial. Petição inicial tem um vício sanável, artigo 321. O juiz, antes de deferir a inicial, tem que mandar você emendar a inicial. E aí sabe o que aconteceu? O sujeito emendou, mas a emenda dele foi parcial.
Ou seja, ele melhorou formalmente a inicial, mas não a tornou perfeitamente formal. Aí o que fez o STJ? Indeferiu a inicial. E aí o que fez esta parte? Recorreu, alegando o seguinte: não, pelo princípio da primazia no julgamento do mérito, se eu saneei parcialmente, você tinha que ter me dado uma outra chance para fazer o serviço completo. Aí o STJ já diz: isso não. Não é isso que a lei prevê. A lei prevê que tem um vício, eu te intimo para sanear. Se você não o sanear por completo, o jogo acabou. Então perceba, nós temos o direito do saneamento, mas é um tiro único. Se você for chamado a sanear um vício, labore de maneira completa em termos de saneabilidade. Porque se você fizer o trabalho pela metade, você não terá outra chance. O STJ já deu a saber, já mandou avisar. Ah, Daniel, mas eu achava que podia ter uma outra chance. O que nós achamos ou não é irrelevante quando a jurisprudência do Tribunal Superior resta consolidada num determinado sentido. Agora, é verdade, eu pelo menos eu tenho esse sentimento como advogado, sou advogado do contencioso civil, que os juízes de primeiro grau, eu posso até dizer que é por causa da cota, que eles têm que cumprir do CNJ, eu não sei. Mas os juízes do primeiro grau, eles têm um interesse em julgar o mérito. Quem sabe porque eles saibam que se eles não julgarem o mérito, eu vou bater as portas dele de novo dali a pouco, né? Porque se acaba a decisão terminativa, eu reproponho a ação. Quem sabe porque ele tem as metas para bater do CNJ com relação a decisões de mérito. Quem sabe porque ele seja um juiz consciente do seu ofício e saiba tanto quanto eu, que se o processo existe para julgar o mérito, ele tem que fazer o máximo para julgar o mérito no caso concreto. Eu não sei bem te explicar porquê, quem sabe tudo isso junto, mas o fato é que o julgamento do mérito no primeiro grau, ele é muito mais frequente do que o julgamento do mérito recursal. E perceba, quando eu transporto a primazia do julgamento do mérito para o ambiente recursal, eu transporto exatamente o mesmo raciocínio. Quando o legislador criou o recurso, ele imaginou o quê? Um recurso inadmitido ou um recurso julgado no mérito? Ele imaginou um recurso julgado no mérito. Porque só através do julgamento de mérito do recurso que eu saberei se a decisão impugnada estava certa ou estava errada, se a decisão impugnada era formalmente perfeita ou viciada. Perceba, Barbosa Moreira, nos seus escritos, já dizia: você entrar com recurso e ele ser inadmitido, é o mesmo que você ser convidado a um jantar e depois de servida a salada de entrada, você ser convidado a se retirar. Quer dizer, bom, uma pessoa normal não vai num jantar só para comer a salada, né? Hoje em dia, negócio de fit e tal, mas uma pessoa normal, ela vai comer aquela saladinha, dá aquela enganada e está esperando o prato principal. E o Barbosa Moreira dizia: o prato principal é o julgamento do mérito recursal. É ali em que a parte terá uma segunda oportunidade para discutir efetivamente o seu direito. Mas os nossos tribunais, senhores, eles enfrentam problemas de origens variadas e de forma desavergonhada, e o exemplo vem de cima. Os tribunais superiores são usuais neste tipo de conduta. Criam a famigerada jurisprudência defensiva, uma desgraça sem fim, um nojo jurisdicional, uma covardia. Adotam técnicas voltadas para não conhecer recurso, para diminuir a carga de trabalho, que reconheço é muito grande, mas será legítimo você adotar esse tipo de postura para inadmitir recursos, frustrando a obtenção da tutela jurisdicional? As pessoas reclamam da repercussão geral. Eu adoro a repercussão geral, porque a repercussão geral é um jogo limpo. É a lei dizendo: bonitão, você não vai chegar no STF toda hora. Para chegar no STF tem que ter transcendência ou relevância. E agora querem botar a repercussão geral no RESP. Tem gente que critica, eu apoio.
Porque aí é jogo limpo. O que não dá mais, ninguém mais aguenta, é o STJ e o STF ficarem criando pelo em ovo, criando requisitos que não existem, pegando requisitos que existem e tratando-os com uma formalidade medieval para inadmitir o seu recurso. Eu não sei quantos de vocês aqui atravessaram a sombria época da cópia ilegível. Não sei se vocês se lembram. Chegava uma decisão que era assim, teu recurso está inadmitido por quê? Porque a cópia está ilegível. Aí você pergunta, e quem tirou essa cópia? O próprio judiciário. E quem disse que ela está ilegível? O próprio judiciário. E que culpa você teve em tudo isso? Nenhuma. E aí você liga para o cliente. Aí, doutor, ganhamos? Foi um resultado atípico. Então não ganhamos, né? Depende da perspectiva. Então perdemos, doutor? Pode-se dizer que sim. Aí por que, doutor? Porque o carimbo estava ilegível. A depender da idade do seu cliente, é capaz dele não saber o que é carimbo. O que é carimbo? É um negócio que bate assim. Aí você leva ele numa vara aí, pega aquele guarda-chuva de carimbo, aquela coisa horrorosa, sabe? Com as folhas sulfite, para ficar testando qual é qual, uma coisa assim da Idade Média. E aí ele vai falar assim, mas doutor, por que você não caprichou no carimbo? Eu falo, não fui eu que bati o carimbo. Eu falei, então foi quem? Foram eles. Eles batem, eles dizem que não leem, eles não conhecem o recurso. O que está acontecendo? Isso é desonestidade. Perceba, isso é na verdade surpreender a parte e prejudicar o direito material por vias escusas. Então o legislador em 2015, ele percebeu primeiro, eu posso brigar com essa jurisprudência defensiva e brigou. Brigou, eu tenho aqui um monte de exemplo. Nós revogamos a súmula 418, trocamos pela súmula 579. Preenchimento incorreto de guia, agora você pode corrigir. Faltou peça no teu agravo de instrumento, você pode juntar depois. Mas, meus amigos, tirar jurisprudência defensiva por lei é secar gelo. Você tira umas, eles criam outras. Há uma lenda de que em algum porão do STJ, as mentes mais brilhantes dos serventuários daquele tribunal trabalham 24 horas, criando teses de jurisprudência defensiva. Quando você menos espera, vem uma gracinha. E às vezes, dá tanta vergonha, que eles mesmos se arrependem. Quem aqui não lê? Aconteceu há pouco tempo, já na vigência do Código de 2015. Eu pedi a gratuidade de justiça, ok? Ok? O juiz me dava. Aí eu recorria, acabou, eu recorria. O STJ me inventa o quê? Não, recorreu, tem que pedir de novo. Mas como é que tem que pedir de novo? Não é um processo só. Ah, não, em cada grau jurisdicional tem que ter um novo pedido. Você só pode estar brincando. Ah, não estou brincando não. E como você não pediu de novo e deixou de recolher aí esse preparo, o teu recurso é deserto, trânsito em julgado, acabou o jogo. O STJ teve decisões, foi tão vergonhoso, foi tanta patifaria, que ele mesmo voltou atrás, falou, não, isso aí não está certo não. Vergonha. Vergonha alheia, porque eu não participo disso aí. Eu sou a vítima no caso. Mas eles mesmos se sentiram mal. E aí o legislador, ele pensou, o que eu posso fazer contra isso? Eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou criar uma regra geral. Vou impor esta regra geral aos relatores de Tribunal de Justiça, de TRF, de STJ e de STF. E por meio desta regra geral, impositiva aos relatores, eu vou pelo menos tentar evitar que essas extinções terminativas de recursos se deem sem a prévia oportunidade do recorrente de sanear os vícios. Nós temos hoje um artigo riquíssimo, que é o artigo 932, parágrafo único do CPC. Esse artigo afirma que é dever
dever do relator a intimação do recorrente para que ele em 5 dias saneie o vício antes do recurso ser inadmitido. E veja que interessante, esse dispositivo, ele fala de vício sanável. Então eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se o vício for insanável, você vai ter que aplicar esse dispositivo? Resposta, óbvio que não. Porque se o próprio dispositivo se presta a dar oportunidade de se corrigir um erro, e eu parto da premissa que o erro é incorrigível, intimar a parte nessas circunstâncias, além de uma burrice enorme, é atentar ao princípio da duração razoável do processo. Você só vai perder tempo fazendo isso. Então perceba, se o vício for insanável, você não vai aplicar o 932, parágrafo único. Isso é indiscutível. Mas você tem que exigir do relator que ele aplique o artigo 9º caput do CPC. Porque perceba, o artigo 9º caput do CPC, ele prevê que antes de decidir contra a parte, o juiz é obrigado a ouvi-la previamente. Então, quer dizer, se eu vou te ferrar, eu tenho que antes ver o que você tem para dizer. É basicamente essa a lição. Tem um nome tradicional isso aí, né? Chama contraditório. Pergunta simples. Inadmitir um recurso é decidir contra o recorrente? Claro. Então, para inadmitir o recurso, que é decidir contra o recorrente, o juiz tem que ouvir o recorrente antes de decidir. Mas, Daniel, se o vício é insanável, você vai ouvir o recorrente para quê? Ora, basicamente, você vai dar a chance ao recorrente de, provar que não há vício nenhum. Excelência, o senhor aqui mandou me manifestar sobre tempestividade, que obviamente é um vício insanável, porque se o recurso for intempestivo, você só conseguiria sanear voltando no tempo, que ninguém consegue fazer. Mas ele não é intempestivo. Conta comigo, excelência. 1, 2, 3, 4. Põe lá o calendário, recorta e cola. Faz uma realidade virtual aí que o professor Alexandre falou, põe lá um negócio, sei lá, põe a máscara lá no juiz, sei lá o que você faz. E aí o juiz fala, errei a conta. Ei, que vergonha. De fato é o 15º dia útil que você entrou. Foi mal. Foi mal, segue a vida. Todo mundo erra. Vamos embora. Então perceba, para que eu ouço a parte, se eu, o juiz, acho que o vício é insanável? Porque eu sou falível. Porque eu não sou o dono da verdade. Porque a minha impressão inicial pode estar equivocada, e quem vai me mostrar se ela está equivocada ou não, é o advogado do recorrente. E outra, eu posso até concordar com o relator de que há um vício. Falei, excelência, você tem razão, tem um vício sim. Só que esse vício não é insanável. E aí, meus caros, qual é o melhor jeito que você tem para convencer o relator de que o vício não é insanável? Saneando. Relator, o vício que você falou é tão sanável, mas é tão sanável que saneado está. Está aqui. Então perceba, para que você ouve a parte se o vício é insanável? Para a parte convencer o relator de que ele está errado. Mas o contraditório não é isso. Não é ser informado, poder reagir e influenciar o convencimento do julgador. Tem um desembargador em São Paulo, uma figura, que odeia o artigo 9º caput. Mas pelo menos ele é daqueles que odeia, mas aplica. Não sem, entretanto, fazer uma piadinha. Porque ele cria, é um padrão, e ele chama, não sei se vocês já viram, despacho piu-piu. Que ele conta a história lá do Frajola, do gatinho, e aí ele fala, olha, tem o desenho, né, que tem a passagem que fala, eu acho que eu vi um gatinho.
E eu, como relator, digo, eu acho que eu vi um vício insanável. Diga a parte sobre isso. Então perceba, é claro que ele não gostou. É claro que ele acha tudo isso uma perda de tempo. Mas sinceramente, eu não estou nem aí para o que ele acha. O juiz, meu amigo, ele está lá para seguir as normas legais, senão vira bagunça. Quem gosta aqui de parar no farol vermelho? Acho que ninguém, né? Imagina uma vida só de farol verde, mas você não para? Natural, convívio social. Tem juiz que esquece isso. Esse aí pelo menos é meio doidão, falou do despacho piu-piu, mas ele cumpre a lei. Porque tem juiz que cá entre nós nem isso faz. Agora veja você como a vida é uma desgraça. Daniel, então é o seguinte, se o vício for sanável, eu vou ser intimado para corrigir. O STJ e o STF pegam esta norma genérica e já criam em cima dela uma jurisprudência defensiva. Já está criada, já está consolidada, já era. Como assim, Daniel? Eles viram os dois, STJ e STF, e dizem assim: para que você tenha o direito de sanear o vício, não basta que ele seja sanável. Além de sanável, ele tem que ser um vício estritamente formal. Então eles criaram o vício estritamente formal, e o que eu só posso imaginar que seja o vício formal lato sensu. Que diabo é isso, Daniel? Eu te digo, porque está consolidada a jurisprudência. Quando a gente pensa num recurso, a gente não pensa na forma e no conteúdo? Não é essa a ideia? Pois é. Mas nós temos que lembrar que o conteúdo de um recurso também tem que seguir requisitos formais. Então olha que interessante. O STJ e o STF, eles dizem o seguinte: se o vício formal do seu recurso disser respeito ao conteúdo do seu recurso, ele não é um vício estritamente formal. E se ele não é um vício estritamente formal, você não vai ter chance de sanear o vício, mesmo ele sendo saneado. E aí eu vou te deixar a notícia, aí acaba a palestra, porque o tempo já estourou também. A nova moda do STJ é inadmitir recurso com o seguinte fundamento: o recorrente não impugnou especificamente as razões da decisão recorrida. Senhores, o levantamento feito por colegas mostrou que, há coisa de 8 meses atrás, fizeram um levantamento de 1 mês de movimento da STJ, 56% das inadmissões no STJ tiveram esse fundamento. Pô, Daniel, os advogados estão ruins mesmo, porque 56% de recurso, o nego não faz a impugnação específica dos fundamentos. Senhores, não é que o advogado que está ruim, é a jurisprudência defensiva. E você sabe qual que é a notícia mais triste? Se o relator achar que você não impugnou especificamente as razões da decisão impugnada, isso não vai ser um vício estritamente formal. Sabe o que vai acontecer? Ele vai inadmitir o teu recurso sem te dar chance de complementar a fundamentação. E sabe o que você vai poder fazer contra isso? Nada. E sabe o que vai acontecer se você entrar com agravo interno contra essa decisão monocrática? Você vai perder e ainda vai tomar multa. Então o que fazer, Daniel? Faça direito o recurso. E isso bastará? De jeito nenhum. Porque ainda que você faça a devida impugnação, não é nada improvável que, achando o tal do pelo em ovo, o tribunal, em especial superior, invente que você deixou de impugnar e você nem chance de corrigir vai ter, e aí o jogo acabou. Né? Um fim meio melancólico, mas também de melancolia se faz a vida. Obrigado.